ontem tinha me organizado para vir fazer um breve registro, porque no dia de ontem foi feriado no meu estado, porque o Acre celebrou 54 anos da sua autonomia administrativa, saindo da condição de território para a condição de Estado. E aproveito para constar aqui nos anais do Senado Federal dessa minha manifestação. Fiz na minha rede social, na minha página, um registro. Eu, como vice-presidente do Senado, inclusive, tenho ali um quadro histórico, senador Lazier, senador Dário, Berge, que é uma fotografia onde temos lá o Tancredo Neves, primeiro-ministro, o João Goulart, presidente da República, em 62, e o senador pelo Acre, Guiomar Santos, um grande político, governador, que inclusive me inspirei quando assumiu o governo do Acre. E a fotografia é histórica, porque nós vivíamos ali o parlamentarismo. E foi exatamente naquele ano que um projeto de iniciativa do senador José Guiomar dos Santos, estou me referindo a 15 de junho de 62, que houve a assinatura, da lei que transformou o Acre em Estado. Então, são 54 anos e eu fiz um registro na minha página dizendo que devemos muito a Guiomar Santos, a Tancredo Neves e a João Goulart. E essa fotografia eu tenho comigo, que traz a assinatura da Lei 4.070, a lei que foi assinada no dia 15 de junho de 62 e que faz a transformação do Estado, do território do Acre em Estado, nos tirando de uma situação que foi criada também, é bom que se registre, quem lê um pouco a história sabe, principalmente os gaúchos, que o Plácido de Castro liderou a Revolução Acreana, e quando os nordestinos, seringueiros e tantos outros que viviam naquela região para a exploração da borracha, que era uma espécie de ouro negro, naqueles tempos da recém-revolução industrial, eu estou falando do final do século XX e final do século XIX, começo do século XX, e naquele período, pegando em armas, houve um enfrentamento com o Exército Regular da Bolívia, o que nós chamamos de Revolução Acreana. Os brasileiros nordestinos saíram vitoriosos e o Brasil, que tinha criado a sua república há pouco tempo, se viu diante de uma situação absolutamente atípica. Tinha um território, uma parte era boliviana, uma parte era peruana, esses são fatos, e uma outra parte se reclamava ser brasileira, com um exército armado, liderado por um gaúcho revolucionário, Plácido de Castro, que é um dos heróis da pátria. E como faz para que o Acre se incorpore ao Brasil, à República Federativa do Brasil? Criaram aí a figura do território federal. Foi aí que se criou a engenhosidade política da época, falou, não podemos dar uma autonomia, não pode ser mais um Estado chegando, vai virar um território federal. E o Acre passou, então, mais de 60 anos, lutando por uma autonomia administrativa e política, porque o Acre, durante períodos, teve bons governadores, como Hugo Carneiro e outros, mas, às vezes, o presidente da República queria dar um título para alguém de governador, disse, olha, eu vou te nomear governador do Acre. Pegava um avião, 2 dias de viagem, chegava no Acre, ficava lá 1 mês, 2 meses, e já voltava para o Rio de Janeiro como ex-governador, como governador de um estado, e assim foi feito durante muitos anos. Houve um movimento autonomista e quando Guiomar Santos encampou essa luta é que nós chegamos na Lei 4.070, que foi assinada pelo presidente João Goulart, de novo aí um gaúcho, e pelo primeiro-ministro Tancredo Neves, então primeiro-ministro do Brasil naquele ano de 62, naquele 15 de junho, e foi assim que o Acre passou da condição de território federal para Estado, mais um Estado da Federação Brasileira. Então, eu
cumprimento, registro aqui os agradecimentos a todos que se envolveram, que foram sujeitos, que foram autores e atores dessa história bonita do meu Estado, que é um Estado que pegou em armas para fazer parte do Brasil. Um Estado que sofreu até o desprezo das autoridades brasileiras, a ponto que o presidente do Estado Independente do Acre, Luiz Galvez, um espanhol que tentou também lutar pela independência do Acre, ele disse uma frase, senhor presidente Lazier, uma frase marcante. Ele, espanhol, vivendo no Acre, liderando o Estado Independente, teve inclusive a minissérie que saiu na Globo, que eu na época era governador, até ajudei um pouco nessa mediação de autoria de Glória Pérez, que é acriana, que está escrevendo uma próxima novela e, inclusive, deve trazer também a história dos índios axanincas do Acre, nessa nova novela da Globo, que eu não sei quando que deve ocorrer. O Luiz Galvez, que está lá na minissérie de Galvez a Chico Mendes, ele fundou o Estado Independente do Acre porque o Brasil não aceitava. O Brasil não queria conflito nem com o Peru, nem com a Bolívia. E os brasileiros que moravam naquela região, que era a maior produtora de borracha e de castanha, da castanha que alguns erradamente chamavam castanha do Pará, porque o Acre sempre foi o maior produtor de castanha e ainda é, do Brasil. A gente aceita castanha do Brasil ou do Acre, mas do Pará não, com todo respeito aos nossos irmãos paraenses. Mas o Galvez criou toda uma estrutura do Estado independente do Acre. Alguns chamaram, como o Márcio Souza fez, chamou o Império do Acre e caracterizaram, mas foi um belo livro feito pelo Márcio Souza, mas carregado de humorismo, então, de humor muito competente, eu diria, mas aí já imediatamente Galvez, o imperador do Acre. Mas o Galvez não foi imperador do Acre, ele foi chefe de Estado do Estado Independente do Acre, é bom que se registre também, senão o Marcos Vinícius, que trabalha comigo, que é um dos maiores historiadores que nós temos, vai ficar me cobrando, porque sabe que eu gosto de estudar a história do Acre e eu não posso errar em algo tão básico. Mas o Galvez, senador Lazier, o Galvez, que foi o chefe de Estado Independente do Acre, antes de Plácido de Castro, ele proferiu uma frase. Bem, um espanhol, líder de uma das revoluções acrianas, quando o Brasil rejeitou incorporar o território acriano com os brasileiros que viviam ali, depois de guerra que o Galvez liderou com a Bolívia, fundando o Estado Independente do Acre, o Brasil disse, não, isso aí não é território nosso, nós não queremos. O Galvez falou a frase, já que nossa pátria não nos quer, criemos outra. Mas ele era espanhol, mas era uma figura importante da nossa história, eu sou um admirador da história que envolve Galvez, tem também um livro que é uma espécie de biografia dele, que ganhou prêmio na Universidade de Salamanca, que chama A Estrela Solitária. É um livro muito interessante que nós estamos trabalhando, inclusive, para ser uma edição em português e fazermos o devido lançamento. Mas eu quero aqui, então, fazer esse registro dos 54 anos, agradecendo a todos que ajudaram na construção desse Estado, que nos orgulha muito e que nos faz parte da história do Brasil e uma parte bonita de termos lutado para sermos brasileiros. Enquanto em outros países as pessoas lutam para se separar, nós lutamos para fazer parte dessa república cheia de problemas, cheia de desafios, mas que é o nosso país e com união, com trabalho, com mais entendimento, sem ódio, sem rancor, mas com uma boa convivência, e aí convivência no sentido mais profundo da palavra, conviver, viver com os outros, que é o que está faltando para todos nós certamente haveremos de vencer os desafios que temos. Eu queria, por último, só aqui talvez mais uns 2, 3 minutos, me referir à medida provisória 723 de 2016. Ela é de 2 de maio, é uma medida provisória que foi assinada pela presidente da República, Dilma Rousseff. O senador Randolph fez uma questão de ordem ao presidente Renan. Nós tratamos ontem, na reunião de líderes, eu estava presente, que trata da prorrogação do Mais Médicos.
Sei que é um programa que gerou uma certa polêmica. Hoje tem mais ou menos 15 mil médicos no Brasil, no Mais Médico, dos quais 5 mil são brasileiros. Há uma tendência natural e crescente, ou seja, 1/3 do Mais Médico são de profissionais brasileiros. Ainda tem muitos outros que estudaram fora e voltaram, mas de brasileiros são mais de 5 mil. E o que é que nós estamos vivendo? O Mais Médico foi criado, ele tinha um prazo, o programa, e esse prazo está expirando. E a medida provisória prorroga por 3 anos o prazo do Mais Médicos. Agora, senador Lazier, pense se nós não botarmos na ordem do dia, não priorizarmos essa apreciação dessa medida provisória, nós podemos ter a retirada de 15 mil médicos que estão nos municípios mais distantes do Brasil, onde muitos nem com bons salários vão. Em que situação nós vamos deixar os prefeitos? Pior, em que situação nós vamos deixar o cidadão que mais precisa? Vossa Excelência, me permite só um minutinho? Sem dúvida. Jorge Viana. Se nós... Presidente, com a sua... Sem dúvida. Se nós, eu vou ouvi-lo, se nós quisermos, agora mesmo nessa medida que vem estabelecendo o teto de gasto, eu vou falar sobre ela no outro momento, hoje dei entrevista para a Rádio Senado sobre isso. Uma das coisas que me preocupa é o risco, porque hoje a Constituição diz que 15% dos gastos do orçamento do Brasil tem que ir para a saúde, 18% tem que ir para a educação. E nós estamos precisando de mais recursos, de um melhor financiamento para a saúde, de uma maior fiscalização, é verdade, de tampar os sangradouros do dinheiro público na saúde, que segue sendo um antro de desvio de recursos, como a gente vê na imprensa, na televisão, e fica chocado de ver prefeitos, até governos, fazendo desvio. Mas tem uma coisa, não dá para salvar metade de uma vida. Não dá para a gente ver e calar o noticiário e vendo que falta muito recurso, seja aqui em Brasília, seja no meu estado, seja em qualquer estado rico. Agora, veja só, no meu estado, senador, antes de passar para Vossa Excelência, senador Dário, nós tínhamos 151 médicos trabalhando em Acrelândia 4, no Bujari está esperando a renovação para repor 1, em Capixaba 2, no Jordão 1, Manoel Urbano 3, Plácio de Castro 1, Porto Acre 2, Rio Branco 53, 3 aguardando recondução, Santa Rosa do Purus, um município muito distante que eu adoro, 2 médicos, Sena Madureira 6, Assis Brasil 3, Brasileia 9, Reputaciolândia 4, Chapuri 5, Cruzeiro do Sul 13, Feijó 5, Manso Lima 3, Taumaturgo 3, que são municípios mais distantes de Rio Branco, 700 quilômetros, 3 médicos 1, e Porto Walter 2, Rodrigues Alves 2 e Tarauacá 7. Se nós tirarmos esses médicos, nós vamos estar simplesmente deixando mais de 1/3 dos municípios do Acre sem médico nenhum. Então, é muito grave. Eu acho que nisso temos um consenso. Esse programa veio na onda também das manifestações de 2013. E nós precisamos, no mínimo, de mais esses 3 anos, aprovar urgente essa medida provisória, aperfeiçoar, porque eu sou daqueles que acho que se o Brasil quiser fazer um entendimento com todos que trabalham na área médica, com as universidades, e fazer o Mais Médico ser quase que totalmente brasileiro, num prazo de 5 anos ou até um pouco mais, nós conseguimos. Só não podemos matar um programa como esse, que é o único socorro que a maioria dos municípios do Brasil, vou repetir, a maioria dos municípios do Brasil tem para dar um razoável ou um precário atendimento a quem precisa de um socorro médico. Eu ouço o senador Dário Berge para poder concluir, mas eram essas as manifestações que eu tinha hoje, senhor presidente. Senador Jorge Viana, obrigado pela parte. Esse assunto me causa especial interesse. A questão da saúde, sobretudo a saúde pública, é um tema que não se pode brincar. E não se pode postergar as decisões. Portanto, o que não pode acontecer, senador Jorge Viana, é a não renovação desse convênio. Ele pode até ser reanalisado, evidentemente que isso é perfeitamente possível, mas
o que as nossas comunidades, sobretudo as mais carentes, as mais distantes, não pode ficar sem médico. Porque a saúde pública, se nós fizermos uma pesquisa hoje no Brasil, nós vamos chegar à conclusão que a prioridade das prioridades entre os brasileiros é a saúde pública. E saúde pública é um bem, e saúde de uma maneira geral, a nossa saúde, e que bom que nós estamos com saúde, porque se nós não estivéssemos com saúde, não estaríamos aqui. E a saúde é um bem de expectativa infinita, as pessoas querem viver mais e viver melhor. E nós não podemos poupar recursos, nem investimentos, nem ações para que as pessoas sejam atendidas em tempo real, porque saúde não se brinca. Se a gente não atender o cidadão na hora que ele precisa, na hora que ele foi diagnosticado, provavelmente depois de uma semana, um mês depois ou 2 meses depois, talvez não seja mais necessário atendê-lo porque a doença tomou conta de um nosso irmão brasileiro ou da nossa irmã brasileira. E os mais médicos, além de receber as críticas, mas ele não recebeu só críticas, ele recebeu também elogios das comunidades, sobretudo aquelas que foram assistidas pelos mais médicos. Eu não quero entrar na forma, eu quero entrar que existiu uma carência de 15 ou de 20 mil médicos no Brasil, a demanda nacional não atendia, porque a maioria dos médicos, muitos médicos não queriam se deslocar aos rincões mais distantes, houve uma iniciativa e administrar, senador Lazier e senador Jorge Viana, pressupõe estabelecer prioridades. E essa é uma prioridade da qual nós não podemos abrir mão. Portanto, esse tema que Vossa Excelência aborda, ele é importante, talvez ele seja o mais importante de todos a curto prazo, e eu quero levantar também a minha voz nesse sentido de que nós precisamos continuar atendendo a nossa população com mais médicos, sobretudo as mais distantes desse país. Muito obrigado. Só mesmo concluindo, senador Dário Berge, eu queria mais uma vez cumprimentar o senador Randolfo Rodrigues pela questão de ordem que apresentou, pedindo que se modifique o trâmite dessa medida provisória, porque eu tenho que anunciar aqui, porque eu participei da reunião de líderes ontem, como vice-presidente da Casa, que os médicos... Porque o que está acontecendo? Como o prazo está se encerrando, eles não sabem se o programa vai seguir nessas trocas de governo. Então, nós temos que dar segurança primeiro. Não saiam dos municípios. O programa certamente será renovado aqui, porque não acredito que o Senado, o plenário do Senado, vá deliberar tirando, por uma matéria que tira 15 mil médicos dos municípios brasileiros. Se for isso, é o caos. Né? É o caos. Então, esse é um programa que a presidenta Dilma criou, merece todos os elogios. Óbvio que foi na época do ministro Padilha, pode ter questionamentos ou outros, eu até compreendo, tanto é que eu defendo que faça-se um grande entendimento com as universidades brasileiras, se for o caso, aumentar o número de vagas, garantir que todos eles passem pelo menos um ano, como o meu irmão, que é médico, Tião Viana, senador, apresentou um projeto aqui, pelo menos um ano trabalhando em algum município que tenha carência, para resolvermos nós, brasileiros, os nossos problemas. Mas, por enquanto, essa é a melhor solução encontrada. Os municípios são 5.500. Eles não têm nenhuma condição de dar um básico atendimento sem o mais médico. Então, sei que falo em nome de todos os prefeitos do Acre, de Cruzeiro do Sul a Rio Branco, independente do partido, todos eles estão clamando para que o Senado Federal renove o mais médico, para que a gente não perca no Acre 130 profissionais que ainda estão trabalhando, porque nós estamos esperando a reposição, a volta de mais outros 30 médicos para nos auxiliar a oferecer com alguma dignidade, um atendimento médico nos 22 municípios do meu estado. Então, esse é o posicionamento. A medida provisória 723 de 2016, que foi encaminhado pela presidente Dilma, está aqui, precisa entrar na ordem do dia. Ela já está, o presidente Renan ontem, inclusive, assumiu esse compromisso, e nós temos que deliberar imediatamente para dar segurança para os prefeitos, segurança para os profissionais e uma satisfação, um alento
à população. E faço aqui um apelo final. Eu vejo agora o governo do presidente Michel Temer mandando medidas, pondo em risco até um orçamento social. Eu lamento. Eu queria uma manifestação oficial do governo interino dizendo: Senado, Congresso, vote imediatamente essa medida do Mais Médico para que não se tenha o risco de tirar dos municípios do Brasil 15 mil profissionais que estão nos ajudando a salvar vidas todos os dias. Esse é o meu posicionamento. Agradeço muito, senador Lazzê, a colaboração e o tempo que Vossa Excelência me ofereceu.